Uma xícara de porcelana azul se estilhaçou no chão da cozinha, enquanto os gritos ecoavam pela janela aberta. O líquido escuro e fumegante se espalhou pelos azulejos brancos, misturando-se aos cacos brilhantes. Ninguém ousava recolher os pedaços. Na minha família, a vovó Lourdes era um assunto proibido que quase ninguém mencionava em voz alta. Os vizinhos daquela pequena rua de terra cochichavam pelos cantos que ela era uma bruxa perigosa, embora alguns preferissem chamá-la apenas de benzedeira. Eu, porém, ignorava os boatos maliciosos e a visitava toda semana sem falta, sentando-me naquela cadeira de palha trançada. Sempre perguntava o que estava por vir no meu destino. Por mais estranho que parecesse aos olhos ele de jeito nenhum. Suas palavras seguintes congelaram meu sangue naquelas salas antigas. "Você não volta", afirmou ela com uma certeza assustadora que me fez tremer por dentro enquanto o vento balançava as cortinas de renda desbotada. Em seguida, antes que eu pudesse protestar ou pedir explicações detalhadas, ela acrescentou que antes de cancelar tudo, eu deveria fazer uma única coisa. Sejam bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos essa jornada impressionante, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo neste momento. Temos muita curiosidade em saber até onde nossa voz alcança. Agora desejamos a vocês uma ótima escuta desta história envolvente e cheia de reviravoltas dramáticas. Na família de Aline, a vovó Lourdes era um nome que se evitava mencionar a todo custo durante os almoços de domingo. Não porque tivesse feito algo de errado no passado, não porque tivesse magoado alguém ou causado problemas financeiros para os parentes. Simplesmente a temiam em silêncio absoluto, da mesma forma como se teme uma tempestade violenta ou um porão escuro e esquecido. Todos mantinham uma distância segura, sem conseguir explicar o verdadeiro porquê daquele pavor coletivo. Os vizinhos do bairro pacato a chamavam de bruxa desde a juventude distante, quando ela ainda era uma mulher esbelta de cabelos negros compridos. Ela possuía um olhar pesado que parecia ler a alma de qualquer um e o estranho hábito de dizer às pessoas aquilo que elas não queriam ouvir de jeito nenhum. Diziam que ela podia olhar para alguém por alguns segundos, apenas olhar em silêncio, sem franzir o senho, sem mover os lábios finos, e depois prever com exatidão o que aconteceria dali a um mês, um ano ou 10 anos. Alguns moradores vinham buscá-la em segredo nas noites frias. Os passos apressados daqueles que buscavam socorros místicos cortavam o silêncio do entardecer, quando as sombras das jabuticabeiras se alongavam pelo quintal. Essas pessoas entravam pelos fundos da propriedade, contornando a cerca de madeira velha, para que os olhos curiosos dos vizinhos não a vissem ali. Mas, durante o dia brilhante e público, essas mesmas almas assustadas faziam o sinal da cruz com dedos trêmulos na calçada. Elas contornavam o portão de ferro batido e ordenavam aos filhos pequenos, com tom severo, que não chegassem perto da dona Lourdes, afirmando convictas que ela não era uma mulher de Deus. A casa da vovó ficava exatamente na beira do bairro periférico, escondida atrás de um pomar, mas revelava um aspecto descuidado por fora, com paredes descascadas pela ação do tempo. Isso não acontecia porque a idosa fosse preguiçosa ou negligente, mas sim porque suas mãos magras estavam constantemente ocupadas com outras tarefas misteriosas. A vida inteira daquela senhora enigmática fora dedicada ao estudo profundo das ervas silvestres e das raízes medicinais. No alpendre de madeira escura, secavam pendurados grandes molhos, memorizar quando era apenas uma criança pequena. No corredor estreito da residência, pairava sempre um cheiro persistente de mel silvestre, misturado a algo amargo e terroso. Na cozinha limpa, enfileirados sobre prateleiras rústicas de madeira, ficavam potes de vidro com garrafadas escuras de tom âmbar, quase negras. A vovó nunca explicava detalhadamente para que serviam aquelas misturas densas que ferviam no fogão. Ela dizia apenas que, quando fosse verdadeiramente necessário, a neta entenderia o significado de tudo aquilo. A mãe de Aline, Natália, evitava a proximidade da idosa desde a infância, mantendo um ressentimento antigo guardado no peito. Aline conhecia essa parte oculta da história familiar não pelos relatos da mãe cética, que odiava falar sobre o passado. Ela soubera dos detalhes através da tia Zélia, a irmã mais nova de Natália, que costumava aparecer nas festas de fim de ano.
Depois do terceiro copo de licor caseiro, a tia ficava extremamente falante e revelava segredos guardados a 7 chaves. A tia Zélia contava que a pequena Natália, com uns 8 anos de idade, presenciara uma cena marcante na cozinha daquela casa. Uma mulher desesperada do bairro vizinho chegou correndo até a vovó em plena luz do dia, sem tentar se esconder de ninguém. Aquela senhora exibia o rosto completamente vermelho e inchado de tanto chorar pelas ruas. As duas se trancaram imediatamente na cozinha apertada, enquanto Natália permanecia com o ouvido colado na porta de madeira. A visitante soluçava alto e perguntava se o homem dela voltaria para os seus braços após a longa separação. A vovó Lourdes permaneceu em silêncio absoluto por um tempo que pareceu uma eternidade, olhando para o nada. Depois, com uma voz desprovida de qualquer emoção, afirmou que ele voltaria, mas avisou que não seria para ela. Lourdes aconselhou a mulher a soltá-lo, de vez para conseguir poupar a própria dignidade antes que o pior acontecesse. Aquela senhora saiu dali ainda mais banhada em lágrimas pesadas do que quando havia entrado pela porta dos fundos. 2 meses depois do ocorrido, o marido de fato retornou de suas empreitadas distantes, mas foi embora definitivamente. Ele arrumou as malas e partiu com outra mulher mais jovem, a caixa do mercadinho que funcionava ali perto. O bairro inteiro passou a sussurrar pelos cantos que Dona Lourdes havia feito algum trabalho encomendado para destruir aquele casamento. Natália se fechava completamente após ouvir essas histórias terríveis, mas o afastamento definitivo ocorreu após um susto. Era um mês de julho escaldante, com o sol forte castigando o asfalto, e as crianças corriam animadas para nadar no rio da cidade. A vovó Lourdes, durante o café da manhã, sem nenhuma razão aparente ou justificativa lógica, olhou para a filha e ordenou: Natália, não vá ao rio hoje de jeito nenhum, pois a água vai te levar para o fundo, sentenciou a idosa com firmeza. A menina desobedeceu à ordem materna e caminhou com as amigas em direção às margens barrentas, rindo do aviso sinistro. No meio do caminho, porém, uma vizinha idosa a chamou para ajudar a buscar uma vaca desgarrada no pasto do fundo. Natália demorou bastante nessa tarefa imprevista e acabou se atrasando para o encontro com o grupo na beira da correnteza. Nesse exato intervalo de tempo, o menino da vizinhança, Marquinhos Figueiredo, saltou de uma ribanceira alta e submergiu. Os amigos conseguiram tirá-lo da água após minutos de pânico, e os médicos o reanimaram com dificuldade no hospital local. Ele passou uma semana inteira internado na UTI, lutando bravamente pela vida entre aparelhos barulhentos e tubos de oxigênio. Natália contou esse episódio assustador para Aline apenas uma vez na vida, com os dentes cerrados pelo ódio e pelo medo. A filha havia perguntado ingenuamente o motivo pelo qual eles visitavam a vovó Lourdes tão raramente durante o ano inteiro. Porque ela sabe coisas terríveis que nunca deveriam ser sabidas por nenhum ser humano vivo neste mundo, respondeu a mãe. Perto daquela mulher eu sinto um mal-estar físico insuportável, que me arrepia a espinha, confessou Natália com os olhos fixos. Elas iam à casa da idosa apenas nas datas festivas obrigatórias, como o domingo de Páscoa e o aniversário dela em outubro. Natália sentava-se à mesa redonda com o corpo visivelmente tenso, conversando com extrema polidez, mas de forma seca. Ela agia como se estivesse diante de uma conhecida distante e incômoda, e não da própria mãe que a carregou no ventre. O pai de Aline, Vitor, mostrava-se ainda mais categórico e implacável em seus julgamentos sobre os dons místicos da sogra. Ele trabalhava como engenheiro sênior numa tolerâncias milimétricas, cálculos exatos e normas de segurança. Todas as histórias impressionantes sobre o dom premonitório da vovó Lourdes eram consideradas por ele como mera superstição. Coincidência pura e simples, dizia o engenheiro rindo com desdém quando a esposa lhe trazia mais um relato detalhado. Aquela velha fala muita bobagem ao longo do dia e, por pura probabilidade matemática, acaba acertando uma vez ou outra. Isso se chama estatística básica de amostragem, e não curandeirismo místico ou poder sobrenatural, afirmava ele com orgulho. Mas certa vez, quando Aline celebrava seus 15 anos de idade, a família inteira viajou para visitar a idosa em outubro. Todos estavam reunidos ao redor da mesa de mogno, comendo deliciosas tortas de queijo caseiras e rindo das piadas de Vitor. O pai fazia piadas barulhentas sobre a safra miúda de jabuticaba daquele ano, zombando do trabalho árduo da Dona Lourdes.
E então, sem nenhum aviso, a idosa parou de comer, cravou os olhos nele longamente, sem piscar uma única vez sequer. Ela interrompeu a conversa de todos e disse diante dos parentes que Vítor era um homem forte, mas precisava ouvir o coração. Perto dos 50 anos de idade, esse órgão vital vai lhe pregar uma peça terrível e fatal, alertou a idosa com severidade. Vá procurar um médico cardiologista de confiança na capital, antes que seja tarde demais para salvar sua vida, concluiu. Vítor ficou completamente vermelho de raiva, empurrou o prato de comida com violência, saiu para fumar sozinho na varanda. Natália lançou à própria mãe um olhar de puro ódio e reprovação, que deixou a jovem Aline extremamente. Vítor não foi ao médico em nenhum momento dos meses que se seguiram, pois achava que exames eram sinal de fraqueza masculina. Com 49 anos de idade, numa quinta-feira comum de trabalho pesado na indústria, o engenheiro sentiu uma dor lancinante. Bem diante de sua mesa repleta de projetos e relatórios, ele agarrou o peito com as duas mãos e desabou pesado na cadeira. A ambulância do serviço de resgate chegou rápido ao local graças ao aviso dos colegas que presenciaram a cena de horror. Os paramédicos conseguiram o corredor do hospital e afirmou que mais 20 minutos teriam sido o fim. Vítor sobreviveu ao ataque cardíaco, mas passou 3 semanas internado e mais 2 meses de licença médica trancado em casa. Ele andava devagar pelos cômodos da residência, ficava completamente sem fôlego ao subir os degraus da escada de mármore. O homem forte de antes agora tomava punhados diários de remédios controlados para manter a pressão arterial sob controle estável. Depois desse susto terrível, o nome da vovó Lourdes desapareceu por completo das conversas cotidianas daquela família assustada. Era como se as palavras de aviso da idosa não tivessem sido um alerta de salvação, mas sim a causa real daquela doença. Eles agiam como se ela tivesse agourado o genro, desejando o seu mal através de palavras malditas ditas na mesa de jantar. Natália passou a visitar a mãe biológica com uma frequência ainda menor do que antes, cortando os laços afetivos quase de vez. Vítor, por sua vez, jurou nunca mais pisar naquele quintal cheio de ervas e não voltou lá nenhuma vez sequer até o fim. Mas com Aline as coisas funcionavam de um jeito completamente diferente, pois ela sentia uma atração magnética pela avó. Desde a infância, a menina se sentia atraída por aquela senhora da mesma forma como alguém procura o calor do fogo. Ela tinha apenas 6 anos de idade quando passou o primeiro final de semana inteiro sozinha na casa rústica da vovó Lourdes. Natália chorou e não queria deixar a filha ir de jeito nenhum, temendo que a idosa ensinasse bruxaria ou feitiçaria. A própria Lourdes telefonou para a filha naquela noite de sexta-feira e falou com uma calma impressionante, sem exercer pressão. Deixe a nossa Alinezinha vir passar esses dias comigo, Natália, pois ela vai se sentir muito bem aqui neste ambiente calmo. Além disso, você vai poder descansar a mente e o corpo dessas obrigações pesadas da rotina diária, argumentou a senhora. Natália, movida por um cansaço extremo que lhe pesava nos ombros, estranhamente concordou com o pedido, arrumou a mochila. Aline guardaria as lembranças daqueles 2 dias mágicos para sempre em seu coração, como um tesouro valioso e intocado. Aromáticos sobre folhas velhas de jornal estendidas no chão da cozinha limpa da residência. Ela nomeava cada espécie com precisão e explicava detalhadamente para qual enfermidade do corpo ou da mente servia cada chá. Dizia que a erva cidreira era excelente para curar as dores profundas da tristeza e da melancolia que invadem a alma humana. A camomila servia para combater a insônia rebelde, enquanto a tanchagem curava feridas abertas na pele, mas apenas se colhidas frescas. Ela também contava histórias fascinantes sobre os moradores antigos daquele bairro isolado do interior, prendendo a atenção da neta. Suas narrativas não eram maldosas ou zombeteiras, mas sim repletas de uma tranquilidade triste e de uma profunda empatia humana. Lourdes usava uma entonação suave que não julgava os pecados ou os erros de ninguém. Apenas lamentava o sofrimento alheio. Ela falava sobre o velho Estevão, um homem solitário que bebia cachaça sem parar desde que retornara do serviço militar obrigatório. O infeliz não conseguia esquecer de jeito nenhum a imagem terrível de seu melhor amigo morrendo baleado em seus braços no front. Contava também sobre a tia Margarida,
Uma senhora doce que amou um homem casado em segredo durante a vida inteira e morreu só. Ela guardara aquele sentimento avassalador no peito, sem nunca ter tido a coragem de dizer uma única palavra para o amado. Falava sobre a carteira Zulmira, que violava a correspondência alheia para ler as cartas de amor dos moradores do bairro pacato. A coitada chorava escondida sobre os papéis alheios, porque jamais recebera uma única linha escrita por alguém em toda a vida. As pessoas não são más por natureza, minha querida Alinezinha, dizia a idosa enquanto enchia a xícara de chá da menina sorrindo. Elas simplesmente temem com todas as forças aquilo que não conseguem compreender de jeito nenhum, e elas não entendem quase nada. Aline cresceu ouvindo esses ensinamentos valiosos e continuou visitando a residência da avó rigidamente todo sábado de manhã. A viagem de ônibus havia se tornado um ritual sagrado em sua rotina, uma pequena peregrinação pessoal em busca de paz interior. Depois de concluir o colégio, ela passou no vestibular da faculdade pública, mudou-se para a capital e arranjou um emprego bom. Ela alugou um pequeno apartamento de um quarto na periferia barulhenta, acordava muito cedo e deitava tarde da noite exausta. Todo sábado, sem nenhuma exceção, Aline pegava o ônibus de linha na rodoviária e percorria 1h30 até o interior. Ela levava na bolsa o remédio importado para a pressão arterial da idosa, além de uma sacola pesada repleta de mantimentos básicos. Comprava arroz, óleo de soja, pão fresco, açúcar refinado e ajudava voluntariamente nos afazeres domésticos mais pesados da casa. A jovem varria o pátio coberto de folhas secas, lavava o chão de laota da cozinha e limpava os vidros embaçados das janelas. Depois de terminar as tarefas, as duas se sentavam confortavelmente à mesa redonda de madeira que ficava no centro do cômodo. A idosa retirava do armário o pote de vidro com a tradicional geleia de jabuticaba, que nunca faltava naqueles encontros de sábado. Ela derramava o chá fumegante nas grossas xícaras de louça antiga, decoradas com lindas flores azuis nas bordas desgastadas. E Aline, olhando para as cartas de tarô, ou apenas para os olhos profundos da idosa, fazia a pergunta que repetia desde menina. Vovó, o que me espera no futuro próximo? Questionava a jovem contadora com o coração batendo acelerado de curiosidade. A idosa nunca respondia de forma direta ou imediata, revelando nomes de pessoas, datas exatas ou acontecimentos específicos. Ela não dizia que a neta conheceria o futuro marido na semana seguinte ou que receberia uma promoção merecida na construtora. Lourdes falava de um jeito completamente diferente do habitual, utilizando imagens metafóricas e alusões poéticas complexas. Era como se a senhora pintasse um quadro vivo e misterioso que a própria neta deveria decifrar sozinha com o tempo. Aline tinha 23 anos de idade quando a idosa, numa tarde chuvosa de outono, pousou a xícara de louça sobre o pier. Ela olhou fixamente nos olhos da jovem contadora e afirmou que em breve chegaria uma pessoa muito cortês e de fala bonita. As palavras desse homem seriam perfeitamente certinhas e encantadoras, como se tivessem sido tiradas de um livro de romance. Mas a idosa alertou de forma severa para que a neta não olhasse para as palavras doces, mas prestasse atenção nas mãos dele. As mãos de uma pessoa são sempre muito mais honestas e verdadeiras do que a língua mentirosa, sentenciou Dona Lourdes séria. Aline não compreendeu o significado oculto daquele conselho enigmático e perguntou em qual sentido deveria analisar as mãos. A idosa apenas sorriu de canto, recusou-se a dar maiores explicações e mudou rapidamente de assunto, apontando para o doce. A colheita de jabuticaba deste ano está incrivelmente miúda devido à seca, mas os frutos estão deliciosos, comentou a idosa. Exatamente 6 meses depois daquela conversa misteriosa no interior, Aline conheceu Márcio em circunstâncias totalmente casuais. Isso aconteceu durante a festa de aniversário de sua melhor amiga de faculdade, uma jovem alegre chamada Kátia, na capital. Kátia havia convidado cerca de 20 pessoas para um café colonial num espaço reservado de uma confeitaria tradicional do centro. Metade daqueles convidados Aline não conhecia de nome ou de vista, sentindo-se um pouco deslocada no início da celebração. Márcio estava sentado exatamente 2 lugares à frente dela na mesa comprida, exibindo uma postura elegante e confiante. Ele usava um bonito suéter de lã cinza que moldava seu corpo atlético, exalava um perfume importado caro e marcante no ar. O rapaz contava piadas inteligentes e fazia comentários,
sarcásticos que faziam a mesa inteira gargalhar de forma descontraída. Ele trabalhava como gerente sênior numa grande empresa multinacional de logística e transportes de cargas pesadas na cidade. Conforme ficou claro um pouco mais tarde, quando os convidados se dispersaram e foram em direção à varanda em busca de ar fresco, Aline não fumava e queria apenas fugir do barulho excessivo do salão principal da confeitaria, encostando-se no parapeito de ferro. Ele foi o primeiro a se aproximar com passos calmos, iniciando uma conversa com extrema leveza, charme e descontração natural. Perguntou com interesse genuíno em qual área ela trabalhava, e quando Aline respondeu que era contadora, ele não desdenhou. Márcio apenas assentiu com a cabeça, olhou-a profundamente nos olhos e afirmou que era uma profissão de extrema responsabilidade. Os números nunca mentem para quem sabe interpretar. Luz com sabedoria, disse o rapaz com um sorriso encantador nos lábios finos. E com essa frase simples e direta, Aline sentiu um calor reconfortante brotar em seu peito, desarmando suas defesas antigas. No primeiro encontro romântico dos dois, Márcio abriu a porta do carro, ajudou-a a vestir o casaco de lã para protegê-la do vento. Ele puxou a cadeira no restaurante luxuoso e ouviu cada palavra dela com uma atenção que parecia totalmente sincera e profunda. No segundo encontro, o rapaz trouxe um lindo buquê de flores do campo e um livro raro que ela havia mencionado de passagem. Aline ficou maravilhada com o gesto cavalheiresco, pois nem imaginava que ele tivesse guardado aquele detalhe insignificante na memória. No terceiro encontro, Márcio falou abertamente sobre como sonhava em construir uma família sólida e estruturada no futuro próximo. Ele descreveu o desejo de comprar uma casa espaçosa, com um lindo jardim florido, ter filhos correndo gramado e um cachorro. Falava com uma beleza poética impressionante, utilizando imagens tocantes e sentimentos que pareciam brotar do fundo da alma. E Aline escutava cada palavra pronunciada por aquela voz suave, sentindo-se flutuar num mar de ilusões românticas perfeitas. Por dentro de seu ser, desabrochava algo quente, luminoso e assustador, a que ela tinha muito medo de dar o nome de amor, porque ela acreditava piamente que, se você nomeia um sentimento tão perfeito, ele pode simplesmente deixar de ser verdade. Ela se apaixonou perdidamente por aquele homem, cortês, não de forma repentina como acontece nas telas dos cinemas modernos. Não houve raios cruzando o céu azul, trovões ensurdecedores ou grandes dramas teatrais marcando o início daquela paixão. O sentimento cresceu da mesma forma, como quando você se aquece lentamente após passar muito tempo exposto ao frio intenso do inverno. No início você não sente a mudança de temperatura e, de repente, percebe que já está completamente aquecido, confortável. Você percebe que está tão bem naquele lugar seguro que não sente o menor desejo de ir embora dali para nenhum outro canto. Márcio parecia ser exatamente aquele ser humano ideal que ela esperara a vida inteira sem saber o que estava procurando. O namorado mostrava-se extremamente atento, cuidadoso com suas necessidades, ligando sagradamente todas as noites no mesmo horário. Ele perguntava com carinho como havia sido o dia de trabalho na construtora e ouvia os desabafos dela com paciência de monge. Apenas as palavras enigmáticas da vovó Lourdes sobre prestar atenção nas mãos afloravam de vez em quando em sua mente alerta. Mas Aline não sabia como aplicar aquele conselho prático na realidade perfeita do namoro e afastava os pensamentos desconfiados. 1 ano e meio após o primeiro encontro na confeitaria, Márcio fez o tão esperado pedido de casamento de forma cinematográfica. O cenário escolhido foi um restaurante requintado à luz de velas, com música suave de violino ao fundo e um clima de romance. Ele retirou do bolso do paletó uma linda aliança de ouro cravejada de brilhantes dentro de uma caixinha de veludo vermelho. O homem ajoelhou-se formalmente em um dos joelhos no chão de madeira, imitando as cenas dos filmes de amor de Hollywood. Aline assistia àquilo com os olhos marejados de emoção profunda, lembrando dos tempos de estudante no alojamento da faculdade. Ela disse sim imediatamente, quase sem hesitar por um único segundo sequer, movida por uma felicidade avassaladora e cega. Pareceu-lhe com total certeza que aquela era a vida dos sonhos que ela idealizara tantas vezes, enquanto tomava chá com a avó. No dia seguinte ao pedido, que caiu num sábado ensolarado de primavera,
Aline viajou para a casa da vovó Lourdes no interior. Ela levava a tradicional sacola de compras repleta de mantimentos básicos e os remédios controlados para a saúde da idosa. A jovem sentou-se animada à mesa redonda da cozinha, arrumou os pacotes nas prateleiras e colocou a chaleira de ferro no fogo. Sem conseguir esconder a alegria genuína que transbordava de seu rosto iluminado, ela começou a contar os detalhes do noivado. Márcio fez o pedido de casamento ontem à noite de forma maravilhosa, vovó, e eu aceitei o compromisso sem pensar duas vezes. Ela exibia com orgulho a linda aliança de ouro reluzente que adornava o dedo anelar de sua mão direita trêmula. A vovó Lourdes escutava o relato em silêncio absoluto, sem acenar com a cabeça, sem esboçar o menor sorriso de aprovação. Ela não pediu detalhes sobre a festa, com as mãos secas cruzadas firmemente sobre o colo coberto pelo avental limpo. Quando Aline finalmente se calou, exausta de tanto falar, a senhora levantou-se lentamente e serviu o chá fumegante nas xícaras. Ela colocou a louça diante da neta e passou um longo tempo olhando fixamente através da janela de vidro da cozinha antiga. Seu olhar se perdeu no pomar de jabuticabeiras frondosas, na cerca de madeira torta e no céu claro daquela tarde de sábado. Depois de minutos de suspense, a idosa falou baixinho, com uma voz densa, como se estivesse conversando consigo mesma no cômodo. Por mais que essa seja a sua escolha soberana, minha querida Alinezinha, guarde muito bem uma coisa que vou lhe dizer agora. As pessoas nunca se revelam verdadeiramente pelas palavras doces ditas durante as celebrações pomposas de um casamento feliz. Elas também não mostram quem são através dos presentes caros entregues nas festas de aniversário diante dos convidados alegres. Os seres humanos se revelam de verdade apenas pelo que fazem de oculto quando acham que ninguém está olhando para eles. Aline ficou profundamente magoada com aquelas palavras frias que soaram como uma terrível profecia de desgraça em seu momento de ápice. Pela primeira vez em toda a sua vida consciente, a neta sentiu que a vovó Lourdes não estava do seu lado naquela decisão importante. Em vez de compartilhar da sua alegria genuína, celebrar o amor, a idosa lhe oferecia dúvidas cruéis e desconfianças infundadas. A jovem tomou o chá rapidamente para disfarçar o incômodo, despediu-se de forma seca e partiu dali muito mais cedo do que o habitual. Ela passou 2 semanas inteiras, sem ligar para o telefone fixo do interior, tentando punir a idosa pelo comentário maldito. Depois desse tempo de orgulho ferido, claro que ela ligou de volta, pois não conseguia viver distante daquela senhora sábia. A vovó era a parte integrante de seu próprio ser, tão vital quanto o movimento de uma de suas mãos ou o ar que respirava. Aline viajou no sábado seguinte e a idosa a recebeu de braços abertos no portão, como se nada tivesse acontecido entre as duas. Lourdes não relembrou o desentendimento anterior com nenhuma palavra ríspida, nenhum olhar de cobrança ou gesto de superioridade. Ela serviu o chá de camomila, retirou o pote de geleia de jabuticaba do armário e perguntou com interesse sobre o trabalho diário. Então me conte como estão as coisas na construtora. Minha neta, aquele seu chefe ranzinza continua aprontando com os relatórios. Aline compreendeu imediatamente o recado implícito que se escondia por trás daquela atitude acolhedora da avó querida. O aviso importante e necessário já havia sido pronunciado por aquela boca sábia nas semanas anteriores daquele ano letivo. O restante do destino pertencia única e exclusivamente às escolhas soberanas da jovem contadora na condução de sua própria vida. O casamento civil e religioso aconteceu no mês de outubro seguinte, numa cerimônia pequena e discreta para apenas 40 convidados. Aline havia insistido muito nesse formato intimista, pois odiava grandes aglomerações de pessoas desconhecidas e festas barulhentas. Márcio não se opôs formalmente à decisão da noiva, embora tivesse sugerido chamar mais conhecidos do trabalho para dar imponência. Ele afirmava que um casamento solene traria prestígio social para a sua carreira de gerente sênior na empresa de logística. Mas ela manteve-se firme em seu desejo e eles alugaram um salão elegante num restaurante tradicional do centro da capital. O espaço estava lindamente decorado com fitas de cetim branco e arranjos florais magníficos de flores naturais colhidas no campo. Kátia foi a madrinha de honra do casal, carregou o lindo buquê de rosas brancas e chorou de emoção na igreja mais que a noiva. A vovó Lourdes também compareceu à celebração na capital,
aceitando o convite da neta apesar da idade avançada e da distância. Natália apertou os lábios finos com visível sinal de irritação quando soube da presença da mãe, mas permaneceu quieta na igreja. A idosa chegou de forma discreta ao salão de festas, vestindo um traje escuro sóbrio com gola de renda branca impecável. Ela calçava aquelas mesmas sapatilhas de couro macio que guardava no armário exclusivamente para usar em ocasiões especiais. A senhora permaneceu sentada num canto afastado do salão ao lado da tia Zélia, conversando muito pouco com os outros parentes. Comeu apenas algumas saladas leves e tomou o tradicional chá quente, servido pelos garçons atenciosos do restaurante sofisticado. No final da noite de celebração, quando os convidados animados dançavam na pista, ninguém prestava atenção nelas duas. Aline se aproximou lentamente da mesa do canto, sentindo o peso do vestido de noiva, bordado com pérolas e rendas finas. A vovó se levantou da cadeira com dificuldade. Abraçou a neta com uma força surpreendente que contrastava com sua fragilidade física. Aline sentiu nitidamente sob o tecido do paletó como os ombros daquela idosa mística haviam ficado frágeis com o passar dos anos. E com uma voz trêmula, mas firme, que ecoou direto na alma da jovem, a senhora sussurrou um aviso final em seu ouvido esquerdo. Eu estou sempre muito perto de você, minha querida Alinezinha. Guarde isso na mente para os dias de escuridão que virão pela frente. Não importa o que aconteça de terrível em sua vida conjugal. Lembre-se sempre de que estarei pronta para te estender a mão, disse. Aline pensou na hora que aquelas eram apenas as palavras corriqueiras de uma avó, excessivamente preocupada com o futuro da neta. Um sinal evidente da ansiedade natural que costuma invadir a mente das pessoas idosas quando os jovens saem do ninho familiar. Ela abraçou a idosa de volta com carinho filial, beijou sua face enrugada e afirmou com convicção que tudo ficaria bem dali para frente. A noiva retornou feliz para o meio dos convidados barulhentos, para a música alta da banda e para os braços acolhedores de Márcio. O marido a rodava com elegância na pista de dança improvisada, exibindo um sorriso encantador que a fazia flutuar de alegria pura. Aline olhava para aquele homem perfeito e pensava consigo mesma que aquilo era a definição exata da felicidade plena na vida. Finalmente ela havia alcançado a estabilidade emocional e o amor verdadeiro com que tanto sonhara nas noites frias de solidão. O primeiro ano de casados transcorreu da mesma forma como vivem a grande maioria dos casais jovens na sociedade moderna. A rotina era marcada pela azáfama constante do trabalho, pela arrumação detalhada do novo lar e pelo ajuste mútuo de manias. Eles decidiram financiar juntos um apartamento espaçoso de 2 quartos num prédio novo de alvenaria padrão, localizado no 5º andar. O edifício exibia uma estrutura moderna e ficava situado num bairro extremamente tranquilo e arborizado da periferia da capital. Ao lado do condomínio, havia uma linda praça pública repleta de amendoeiras frondosas, um playground infantil de madeira e uma mercearia. O comércio funcionava 24 horas por dia na esquina da rua, garantindo praticidade para as compras de última hora. O apartamento foi entregue pela construtora ainda no estado bruto, com paredes de concreto nu e fios elétricos expostos nos tetos. Os primeiros meses de vida em comum foram vividos de forma caótica entre sacos de reboco, latas de tinta e rolos de papel de parede. Márcio colou pessoalmente o papel de parede listrado no corredor estreito da residência com as próprias mãos, sem ajuda de profissionais. O resultado ficou visivelmente torto em algumas emendas, mas Aline elogiou o esforço sincero do marido na execução daquela tarefa doméstica. A jovem contadora pintou com paciência as paredes do quarto do casal, usando um tom de cinza claro moderno e elegante. A cor havia sido escolhida com cuidado num catálogo de uma loja de materiais de construção que ficava perto do condomínio deles. Os dois brigaram de forma ríspida apenas uma vez devido à escolha dos azulejos que seriam colocados nas paredes do banheiro social. Ele queria um tom escuro e moderno, enquanto ela insistia numa cerâmica clara para ampliar o espaço reduzido do cômodo apertado. No fim das discussões exaustivas, acabaram levando um modelo bege neutro que deixou ambos os cônjuges insatisfeitos com o resultado final. Mas a rotina seguia seu curso normal e as pequenas divergências faziam parte da construção diária de uma vida a dois na cidade.
Eles decidiram adotar uma linda gata vira-lata de pelagem ruiva com uma charmosa mancha branca em formato de estrela no peito peludo. Márcio batizou o felino com o nome de Bandeira, sendo esse o único nome que ele inventou para a casa sem pedir sugestões à esposa. A gata comia exclusivamente uma marca importada de ração super premium que era vendida em apenas uma pet shop do outro lado do bairro. Todo sábado de manhã, Aline saía cedo de casa para buscar o alimento do animal de estimação e depois pegava o ônibus para o interior. Ela viajava para a casa da vovó Lourdes com a sacola cheia de mantimentos frescos e o coração repleto de histórias da rotina na capital. Márcio aproveitava os sábados de folga para dormir até o meio-dia na cama de casal, depois assistia aos jogos de futebol na televisão. Ele passava o restante da tarde navegando pelas redes sociais no aparelho de celular, sem demonstrar interesse em acompanhar a esposa. Os dois costumavam ir ao cinema apenas nas noites de sexta-feira, quando não estavam excessivamente cansados da rotina da construtora. Eles passeavam de mãos dadas na praça do bairro aos domingos de sol, compravam café expresso aguado na máquina automática do parque. Era uma bebida sem graça e amarga, mas servia para aquecer as mãos frias durante as caminhadas de fim de tarde no inverno paulistano. Tudo parecia correr dentro da mais perfeita normalidade na vida daquele jovem casal estruturado da classe média urbana da capital. Aline pensava convicta que aquela rotina previsível era de fato algo excelente para o seu futuro emocional e financeiro na cidade. Ela acreditava piamente que a verdadeira felicidade era exatamente assim, tranquila, sem grandes sobressaltos ou fogos de artifício. Era uma sensação morna e segura, semelhante à luz uniforme e constante emitida por um abajur de cabeceira no quarto escuro. No início do segundo ano de matrimônio, porém, algo sutil começou a se deslocar de forma quase imperceptível naquela engrenagem perfeita. Não houve um desabamento abrupto da estrutura familiar, uma grande briga barulhenta ou uma revelação bombástica marcando a mudança. As coisas mudavam da mesma forma como um quadro pesado se desloca lentamente na parede devido à vibração oculta da estrutura do prédio. A tela parece estar perfeitamente reta aos olhos de quem passa distraído pelo corredor da residência em direção à cozinha limpa. Mas se você parar por alguns segundos e analisar com atenção milimétrica, perceberá que o ângulo já está levemente torto e desalinhado. Márcio começou a chegar cada vez mais tarde em casa após o encerramento do expediente normal na grande empresa multinacional de logística. Antes do início daquela fase estranha, o marido costumava abrir a porta da sala impreterivelmente às 19 horas da noite diária. Às vezes, ele se atrasava até às 19h30 devido ao trânsito caótico da capital e os dois jantavam juntos na mesa da cozinha. Aline cozinhava os pratos favoritos do companheiro com dedicação amorosa, enquanto ele colocava os pratos e talheres sobre o jogo americano. Esse momento sagrado representava um pequeno ritual diário de cumplicidade, onde compartilhavam os acontecimentos vividos ao longo do dia. Agora, sem nenhuma explicação prévia ou justificativa aceitável, o gerente de logística retornava apenas após as 21 horas. Havia noites escuras em que os ponteiros do relógio da parede já se aproximavam perigosamente das 22 horas da noite fria. Márcio entrava no apartamento exibindo uma fisionomia cansada e repetia sempre a mesma desculpa esfarrapada para tentar acalmar a esposa. Ele afirmava que o novo projeto de distribuição de cargas estava com o prazo de entrega estourado e a chefia exercia pressão. Aline acreditava piamente nas palavras do companheiro de vida, pois sabia por experiência própria como o ambiente corporativo era cruel. O trabalho na área de logística de grandes corporações multinacionais podia ser extremamente estressante e exaustivo para os gerentes seniores. Isso acontecia de forma ainda mais intensa durante as semanas críticas que marcavam o fechamento contábil de cada trimestre do ano civil. A esposa compreensiva deixava o prato de comida pronto sobre o fogão de inox, coberto com uma tampa de vidro para não esfriar de vez. Ela ia para o quarto de casal sozinha portando um livro de romance, adormecendo profundamente sem esperar pelo retorno do marido distante. Algum tempo depois do início desses atrasos injustificados, Aline começou a notar uma mudança drástica no comportamento dele com o celular. Antes daquela fase nebulosa se instalar na rotina do casal, Márcio costumava deixar o aparelho eletrônico jogado em qualquer canto da casa. O telefone celular permanecia esquecido sobre a mesa da cozinha repleta de migalhas de pão,
no braço de tecido do sofá da sala. Ele podia ir ao banheiro social para tomar um banho demorado e o aparelho eletrônico ficava bem à vista de qualquer um sobre a prateleira. E isso era considerado totalmente normal por ambos os cônjuges, pois nem ele, nem ela tinham qualquer segredo obscuro para esconder da parceria. Mas, a partir de um determinado momento da convivência diária, as coisas foram mudando de forma gradual, sutil e assustadora no apartamento. O aparelho de telefone celular passou a estar integralmente colado ao corpo daquele homem calculista, como se fosse uma extensão física. O objeto permanecia trancado no bolso da calça jeans durante as refeições, firmemente seguro na palma de sua mão direita trêmula. O telefone celular ficava pousado na mesinha de cabeceira, ao lado da cama de casal, mas sempre com a tela virada para baixo.